Queridos irmãos, amigos na caminhada, possamos estabelecer nesse nosso encontro alguma análise, alguma observação naquilo que tange ao âmbito do trabalho que vocês estão estudando, sobre os aspectos que definem o ambiente espiritual, sobre pontos que definem a construção de um ambiente espiritual, sobre pontos que na realidade não são percebidos visualmente, mas são sentidos pelas expressões mais profundas do nosso ser, de outras intimidades. Hamlet, conversando com Horácio, numa peça de Shakespeare, vai dizer assim: há muito mais coisas entre a terra e o céu do que sonha a nossa vã filosofia. Na realidade, a vida humana, a vida de uma maneira geral, ela tem tido a oportunidade de favorecer ao vivente, ao ser vivente, aquele componente de se definir ou de defini-la, de buscar equações que possam, na realidade, apresentar uma argumentação que fale se é a vida. A vida atinge esse determinado ponto. E em todas as épocas, seja a partir da vida, da própria experiência física, da própria vivência, seja a partir de um desdobramento noturno, pelo sono, ou por um transe qualquer, onde o ser percebe coisas que não estavam na objetiva do dia a dia. O que é isso? Como conceituar, como explicar a vida? Então, naturalmente, à medida que o tempo passa, desde os primeiros movimentos do Homo sapiens, com o pensamento contínuo, há uma elaboração de dizer do ambiente. O ambiente visível, o ambiente invisível. E à medida em que o tempo passa, o ser humano começa a estabelecer pontos de referência, pontos absolutos. Então nós temos uma vida material e começam-se as elaborações espirituais de uma outra vida fora da matéria. Estava estanque. As filosofias religiosas, ao longo do tempo, começaram a conceituar este fora da matéria. E estabeleceram, dentro de alguns determinados paradigmas, aquelas noções de espaço felizes e aquelas noções de espaço infelizes. Rotularam com vários nomes até definirem como céu e como inferno. Então nós teríamos a vida física, o céu e o inferno, para tentar constituir a ambientação global de duas realidades, até então diferentes, duas realidades distantes, divergentes. Poderia haver alguma aproximação entre essas realidades, mas em casos muito circunscritos, seja de uma invasão demoníaca, seja de uma aproximação angelical. E à medida que o tempo foi passando, a experiência humana tentando equacionar a problemática da vida no seu todo, era fundamental que criasse um elo de ligação intermediário entre duas instâncias tão diferentes, inferno e céu, fora do ambiente material, sendo que no ambiente material nós encontramos esta interligação, as gradações, para que dois extremos possam se aproximar, como nas cores, como nos sons, como em qualquer movimento da semente e do fruto, tem todo um elo em cadeia. Então no mundo astral também deveria ser assim, ou no mundo fora da matéria. E então criou-se, construiu, constituiu uma cena chamada purgatório. Então nós começamos a ter agora a vida material, objetiva, física, que todos vivem, respiramos, comemos, dormimos, levantamos, trabalhamos, transitamos. E uma outra vida fora deste contexto, onde também tem transição entre aqueles elementos da infalicidade, aqueles elementos intermediários neutros ou
equilibrados ou desequilibrados e os elementos mais superiores da felicidade. Isso foi ao longo de um tempo até que, por volta do século XII, século XIII, no nosso mundo ocidental, Dante Alighieri, em viagens astral, em processo de desdobramento, tem a oportunidade de fazer, como um médium, visitas a estes ambientes. E ele vai estabelecer graus diferentes dentro de um mesmo ambiente. O inferno tem 9 andares. O purgatório, 3 andares. O céu tem 1 andar só. Definindo pontos das referências de ligação e de locação, fora da matéria ainda. Estava definido o plano da observação do homem sobre a vida, no seu ponto estruturado física e extrafísica. Nós temos um ambiente espiritual. Mas é preciso entender que toda esta organização de ideia, ela vem ao longo dos milênios tentando equacionar os pontos daquilo que eu não consigo tocar. Eu sinto, percebo, mas como explicar? Ainda somos seres de muita explicação, numa razão linear, segunda dimensão. Não atingimos a condição de consciência volumétrica, aquela consciência que sente pela intuição e compreende toda a realidade. Estamos transitando para ela. Isso é um fenômeno universal, no sentido nosso planeta. Né? Outros planetas da nossa dimensão já atingiram esses pontos. Outros ainda estão atingindo pontos mais inferiores que o nosso. À medida que o tempo passa, naturalmente, nós vamos compreender algumas equações. No século XIX, transitando para o século XX, surge Einstein. E Einstein traz um conceito novo diante da física, o conceito de energia. O conceito onde a matéria é tão somente uma coagulação da energia. Na realidade não existe a matéria, existe a energia coagulada. Então começa a postular uma relativização do espaço e do tempo. O tempo perdeu a dimensão do Senhor absoluto e o espaço perdeu a dimensão do Senhor absoluto. Com isso, as ideias, fazendo links, né, de céu, de inferno, de purgatório e de terra, começam a ser questionadas. Elas já estavam sendo, mas elas começam a ser mais questionadas ainda. O que é alto, o que é baixo? Onde é que é céu, onde é que é inferno? E juntamente, ou concomitante, até um pouco antes do Einstein, surge o Espiritismo revelando-nos que espaço e tempo estão adstritos ou vinculados à consciência. Não existe espaço e tempo sem consciência. A consciência é uma dimensão que amplia, que supera o espaço e o tempo. E aí nós vamos aprender com a doutrina espírita que a vida material e a vida espiritual, elas interpenetram-se. Não estão estanques, isoladas. Eu vou morrer e vou para o céu. Eu vou morrer e vou para o inferno. Eu vou morrer e vou para o purgatório. Porque isso não é um local, é um estado de consciência. Que não é lá, é cá. A dimensão da vida começa a alterar-se na sua expressão globalizada. Com a doutrina espírita, o mundo material não é mais o mesmo mundo que tínhamos até o século XIX. Porque o mundo material, ele está interpenetrado e concomitante ao mundo material, espiritual. O mundo espiritual, então, como instâncias, ele existe em outros espaços para além da crosta, naturalmente. Mas interpenetra com o mundo material. Até aqui vocês querem perguntar alguma coisa? Querem trazer uma ideia? Todo mundo conhece isso. Esses conteúdos ventilados já por todos nós nas reuniões, não é?
Aliás, tirando o professor que estava falando de coisas que a gente talvez não conheça, o que nós vamos discutir aqui todo mundo conhece, né? Então ele que está trazendo novidade. E o elemento que faz esta possibilidade de interpenetração é o fluido cósmico universal. A ideia do fluido cósmico universal surge com Aristóteles, com o nome de éter, a quinta essência da matéria. Na grande síntese, o espírito que ditou o livro vai conceituar o éter como sendo aquela instância onde só tem núcleo, não tem um elétron. Na estrutura atômica, quando surge o elétron, surge a matéria. Antes do elétron não tem a matéria ainda. É um estado de quinta essência da matéria, o éter. E este éter, que não tem elétrons, ele é o veículo do pensamento. Enquanto o ar, que possui elétron, constituído dos vários elementos que compõem a atmosfera, enquanto o ar oferece resistência à manifestação do som, à manifestação do cheiro e outras, o fluido cósmico universal, não tendo elétron e sendo o veículo do pensamento, ele não oferece resistências ao pensamento. De maneira que um pensamento da Terra pode atingir o planeta Marte, pode atingir o planeta na constelação de Andrômeda ou outra qualquer. Mas, Afonso, pode falar. A matéria, essa matéria, como bota de elétron, ela oferece resistência e meio. Mas assim, não é meio do pensamento, então, né? Porque o que impede do som atingir Marte é a falta de matéria em Marte, por exemplo, né? Então, enquanto para o som, os elétrons no ar são resistência para a propagação do som, também são elas os seus veículos. Onde tem um núcleo, então ele não ele é resistência também ao pensamento ou é só meio? Ele é meio, ele não resiste. Ele não resiste. Né? Ele não resiste. Então, não tendo o elétron, a matéria não está constituída ainda. Ela não é resistência, é meio só. O outro, a matéria é meio e resistência. É meio e resistência. Porque o ar é o veículo por onde transporta o som. Sim, né? Isso também é resistência. É resistência aí. Assim, tem limite. Qualquer outros elementos que são compostos de elétron, como um aço, por exemplo, um negócio... Toda a matéria. É meio resistência. Esse entendimento é meramente ilustrativo, assim, porque não perde o sentido que você diz. Não, sem dúvida, e está correto, é isso mesmo. E tem que sempre acrescentar, sempre acrescentar. A doutrina espírita ela nos abre possibilidades de avaliação. E sempre cada um tem algo a contribuir. E justamente dentro do ambiente que nós queremos trazer do estudo do ambiente espiritual. Guarda aí que nós vamos, se eu não lembrar, você me lembra para a gente voltar trazendo o seu exemplo. Então o pensamento ele flui, digamos assim, em todas as direções e não tem a resistência contra o pensamento. O que é que pode impedir o pensamento de manifestar-se? O próprio emissor do pensamento, que pode não colocar a potência necessária, né? A perseverança necessária e a repetição necessária. O som, por mais alto que se grita, ele tem uma limitação, né? O pensamento, ele também tem por causa do emissor, só que o som nós já vimos, tem um outro ambiente exterior que o limita, que o encapsula. Nesse sentido, buscando o fluido cósmico universal como veículo do pensamento, comunicando todos os ambientes ou todas as instâncias, nós vamos encontrar, como exemplo, no livro Os Mensageiros, da André Luiz, quando da Segunda Guerra Mundial, os planetas mais imediatos à Terra constituíram barreiras vibratórias, já com matéria, para impedir a propagação, não da guerra, mas das ideias dos guerreiros e dos circunstantes na guerra. Não sei se você recorda isso no livro. Então Marte e Vênus, juntamente com a comunidade dos outros planetas, criaram uma determinada barreira
para que os pensamentos dos terráqueos ficassem adstritos à terra. Porque se não tivesse essa barreira criada, construída por outras entidades espirituais, o nosso trânsito sobre a guerra afetaria tanto Vênus, que está aquém da Terra, quanto Marte, que está para além da Terra, nos graus evolutivos. E isto era desnecessário, porque eles não tinham nada a ver conosco. Ou seja, está dizendo assim, a roupa tem que ser lavada lá na casa, a roupa suja é lavada em casa. É ditado isso lá. Espaço, tempo, consciência. São dimensões que se abrem na perspectiva evolutiva. Então não tem mais um espaço fechado, não tem um tempo fechado, e a consciência abarca tudo. Porque o tempo é relativo, né? O espaço também é relativo. Passado, presente e futuro, pensando em questão de tempo. Não está estanque. O passado, o presente e o futuro. A consciência transita no passado, no presente e no futuro constantemente, de forma fluida, pelo pensamento. E a energia do pensamento, o que ela faz? O que a energia do pensamento faz? Tem uma expressão deste autor aqui que diz assim, olha, onde existe pensamento, existe substância e forma. O pensamento é uma irradiação que produz uma substância e esta substância irradia-se numa forma. O pensamento é criador. O pensamento cria. E o veículo por onde ele passa não lhe oferece resistência. Não importa onde está. O pensamento irradia para onde ele deseja. Excetuando casos circunscritos como esse que nós falamos da guerra aí, não é? Então vamos pensar aqui no pensamento. O pensamento é uma capacidade humana, o animal não tem, que é impulsionada, impactada por uma expressão de sentir. Seja o sentir o sentimento humano, seja o sentir uma emoção animal humana, seja o sentir uma sensação. Qualquer desses afetos que chegam e que tocam o ser, eles imediatamente impulsionam a força da ideia. E essa ideia pode corporificar ou não num determinado pensamento, porque aí tem o livre-arbítrio e tem a escolha. Mas o impacto matriz é a emotividade, o sentimento, aquilo que sente. O impacto que vem ou de fora ou de dentro, não importa. Mas aí começa a nossa ideia, porque todo sentir, ele é carregado de valores, porque está sustentado no reflexo condicionado. O sentir está construído pelo reflexo condicionado e, no caso da sensação, pelos reflexos incondicionados. Mas uma vez sentido, elabora o pensamento. E esse pensamento, ele é uma substância que cria uma forma. E esta forma ganha cidadania, ganha vivência pelo tempo que perdura a emissão e a manutenção do pensamento. Deu ideia? São chamadas, nas escolas espiritualistas, de egrégoras. As formas, pensamentos que emitimos. O espírito João Lúcio, no livro Os Caninhos da Alma, pelo médium Wagner Gomes da Paixão, e Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, por Divaldo Franco, dizem o seguinte: um ser humano, em média, diária, 24 horas, tem de 60 mil a 100 mil pensamentos. 60 mil a 100 mil. Cada pensamento constrói uma forma. Imagina que mosaico, podemos dizer assim, que patchwork é a nossa tela astral. Tem um livro do Luiz Sérgio, que trata da consciência. Ele diz assim, que eles vão visitar um encarnado para olhar a aura do encarnado.
E nessa aura é difícil identificar o que é que ele tem, o que ele está sentindo. Porque ela está extremamente entrecortada por multicoloridos e gradações de cores, mas de tons mais negativos, vamos dizer assim, não tem outra expressão agora. Sombrios. É emissão mental. Toda vez que pensamos, e é impossível não pensar, nós criamos um clima vibratório à nossa volta. Uma unidade pensando cria um clima. Duas unidades pensando criam cada um o seu clima e a unidade faz um par, casal. E esta unidade ela extrapola os dois indivíduos. O grupo extrapola o indivíduo. Cada grupo tem uma identidade. Os grupos não são iguais. Não é possível. Mesmo que sejam pessoas conhecidas, que se encontram. Aqui nós temos uma ambientação que tem estrutura. Se todos nós aqui reunirmos num outro local, a produção energética será diferente do que está sendo agora. Sem dúvida. Porque é dentro da circunstância, dos impactos que movimentam. Aí nós vamos falar de realidade. O que é uma realidade? A realidade será que é as cadeirinhas enfileiradas e cada um assentado? Qual realidade nós estamos tratando? Cada um observa de um ponto diferente. Está aqui, eu estou observando cada um no outro ponto. Qual é a realidade? Aí nós começamos a falar do pensamento, que é uma onda que cria, que traz à nossa ambientação outras estruturas que não estão sendo vistas, mas estão presentes. Captamos pela telepatia, captamos pela intuição, captamos por várias maneiras, por uma certa sensação, por um certo mal-estar, por um certo bem-estar, a onda energética. E essa onda energética, ela indissoluvelmente está ligada a instâncias outras com aqueles que refletem o mesmo conteúdo de pensamento, sentimentos. De maneira que nós não estamos falando agora de distância espacial. A distância que existe não é espaço, é vibratória. Quando André Luiz vai tentar dar ideia para nós de esferas espirituais, nós até graficamente, didaticamente, colocamos esferas bem bonitinhas ao redor da Terra. Mas ela não é daquele jeito. Elas não são daquele jeito. Porque as esferas, elas se interpenetram, repelem, aproximam, conforme a qualidade, conforme o teor, conforme a vibração, a semelhança. Ambiente espiritual. Vamos chegando lá, devagarzinho. Licença. Uma emergência aqui, orar na casa, peço desculpa, eu gostaria até de continuar, porque está maravilhoso. Você perdoa. Vai com Deus. Perdão, viu? Fique com Deus. Deus te abençoe na caminhada. Nesse terreno do pensamento, criando e estabelecendo a forma, nós podemos dizer que Deus criou o universo pelo pensamento e sustenta-o pela vontade. Que o Cristo construiu o planeta Terra. Que os espíritos superiores constroem as esferas espirituais, as colônias espirituais superiores. Os espíritos inferiores constroem o umbral. E que nós, encarnados, seres humanos, construímos nossa realidade. Tudo isto é relativo no tempo e no espaço. O universo um dia deixará de existir. O planeta Terra um dia deixará de existir. As esferas espirituais superiores com suas colônias deixarão de existir. O umbral deixará de existir. E as nossas construções ao longo dos séculos têm deixado de existir e deixarão de existir, que serão transformadas por outras. Porque toda a construção, ela tem tempo, limitada no tempo, conforme muda a consciência, conforme altera-se o padrão. No Livro dos Espíritos, pergunta sobre a questão da presença espiritual em nossa vida. Nós estamos falando muito do pensamento, mas agora nós vamos trabalhar outro conceito que é, além da construção que fazemos do ambiente, quais são os que integram
os que comunicam-se neste ambiente? Os espíritos. São aqueles que se afinizam por ressonância vibratória com a fonte emissora. É a fonte receptora e a fonte emissora. A fonte emissora torna-se receptora e a fonte receptora também torna-se emissora. É uma via de mão dupla. E o que sustenta esse equilíbrio é a força do desejo, sentir, e do pensamento, que nós já estamos tratando. Que ambiente espiritual nós estamos construindo? Ele está invariavelmente adstrito ao impacto do desejo. Ainda que ele seja transitório no milésimo de segundo, mas ele está constituído. Foi constituído. Porque um desejo acalentado, trabalhado na ideoplastia mental, ele constrói uma realidade limitada, que pode ir ampliando, tornando-se a tônica da pessoa. Para ter 100 mil pensamentos diários, nós temos vários impactos emocionais, mas não são esses tanto, alguns. E destes alguns, nós temos variações sobre o mesmo tema. E essas variações, que algumas entidades espirituais chamam de devaneio, nós chamamos de devaneio, elas são extremamente negativas para nós. Porque consomem energia mental, criam quadros desorganizados, construções desvitalizadas, tipo uma favela psicológica, mas gasta energia. Equilíbrio no pensamento, vigilância, sair da tentação de ficar no devaneio, essa é uma proposta. Vigiar e orar. Porque nós estamos criando uma ambientação espiritual que negativa, naturalmente, porque ela não tem construção. Ela é uma simples exteriorização energética reverberando sobre si mesma, gastando energia e atraindo presença de outras entidades espirituais à nossa volta, que também consomem essa nossa energia, que vibram e sustentam, consumindo-nos esta energia. Nós estamos tratando de cinema e vamos irradiar uma imagem. Que emoção queremos tocar no outro, né? Ou fazer o outro sentir. Nós vimos aqui, bonito a imagem, né? Cada um encontra aquilo que corresponde. Ele, ao acionar durante 22, 23, 24 anos um determinado desejo, fez com que no tempo e no espaço a consciência atraísse alguém que lhe correspondesse. Isso pode demorar 20 anos, como pode demorar 2 minutos, como 200 anos. Porque... Segredo. Segredo. O processo está justamente na dinâmica da força irradiadora e no tempo necessário para que essa onda mental gere os seus filhos, o seu resultado. Se planta-se, por exemplo, uma semente de alface, em 60 dias tem alface. Se planta-se uma semente de jabuticaba, ela demora em média 35 a 40 anos para dar o primeiro fruto. A semente. Se você pegar uma muda já transplantada, já vem com mais tempo, não. Né? Então você vai lá em Sabará chupar jabuticaba, tem mais de 300 anos a cidade. Tem muito tempo foram plantadas. Então a onda mental também ela é uma semente que germina no tempo e no espaço. O nosso desejo irradiado, ele atrai aqueles que desejam como. Aí Emmanuel começa a nos falar sobre a associação mental. Mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Nenhum de nós estamos isolados. É impossível estar isolado. Nunca estamos sós. Absolutamente nunca estamos sós. Temos sempre uma nuvem de testemunhas que não necessariamente estão do nosso lado, mas estão
na ambientação que irradiamos. Os espíritos superiores dizem para nós assim, o problema deles não é o espaço. Vir lá de Sírios aqui na Terra é simples. Às vezes é muito mais difícil, o guia espiritual está falando através de uma médium, é muito mais difícil dar 3 passos no ambiente onde está incorporado com a médium do que transitar dos altos planos espirituais até aqui. Porque neste meio, está aqui Tiago, como é que você chama? A Ellen e eu. Entre nós aqui existem vários campos energéticos diferentes. Irradiado por você, conforme a variação dos seus desejos. Irradiado por ele, conforme a variação dos desejos dele. E irradiado por mim, conforme as variações de desejos. E de alguma outra entidade espiritual que aqui esteja. Falei, mas que maluquice que é essa? Ambiente espiritual. Qual que é a garantia, então, de construir um ambiente saudável? A busca de Deus. Busca de Deus não é reza exterior. Busca de Deus é aquele movimento da alma que conecta-se com o sagrado, com o superior. Porque em nós vibram todas as forças, todo mundo sabe disso, não é mesmo? Os chakras, todos os 7 chakras, como fulcro energéticos, estão em constante movimento. Ora mais ou menos atrofiado, ora mais ou menos embotado, conforme a circunstância, mas eles estão, cada um numa dimensão, vibrando. Então somos impactados a todo instante quando nós vemos uma imagem. Olha, tem gente que vai para o sul de Minas, passa perto de Varginha, perto de Pouso Alegre, e vê aquele monte de maravilhosas vacas no pasto. Tem gente que pensa no queijo, tem gente que pensa num filé, né? Tem gente que pensa no dinheiro que a vaca vai dar, tem gente que pensa... Quer dizer, o que comunica uma coisa? E cada ideia, ela está criando uma ambientação. O dia inteiro, o ano inteiro, a década inteira, a vida inteira, estamos constituindo uma ambientação que às vezes nos supre, outras vezes nos deixa desvitalizados. Nós podemos falar do calor, podemos falar de vários elementos que são reais, são presentes. Mas o desgaste energético, ele conta em muito no cansaço. Tem os elementos exteriores, nós sabemos, mas os elementos interiores são prioritários. Conforme nós vibramos, com quem estamos relacionando, com quem trocamos. Vamos elaborar uma cena de teatro, de cinema. Na construção dela, existe a movimentação energética. Não porque seja ficção, ela está isenta. De jeito nenhum. Por mais que seja a ficção, uma cena entre 2 personagens, ela cria campo energético. E este campo energético comunica via ondas eletromagnéticas a quem está assistindo. Mesmo que tenha passado um tempo. Nós vimos aqui, isso gravado há algum tempo atrás, comunicou determinada emoção. Queriam comunicar. Está circunscrito a isso. No livro dos médiuns, Allan Kardec vai ao teatro assistir uma peça que foi composta por Oberon. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Oberon. E no palco, os cantores, né, aqueles que faziam a apresentação, cantavam. Aí o que Kardec fez? Tinha um médium, evocou o espírito que compôs a peça e perguntou do espírito que compôs a peça: o que você acha da peça? Ele falou assim: eles apenas cantam, eis tudo. Começava o segundo ato. Aí o espírito Oberon foi, posicionou no alto do palco, irradiou a energia dele, mental, de o que é que ele queria quando constituiu aquela peça. E viu-se os atores ter um ânimo novo e apresentar a partir daquele momento a peça com muito mais vida. Aí lá do alto do palco, o Oberon fez assim para o médium que estava sentado lá no teatro. O que é isso, gente? Todo movimento energético, ou todo movimento de expressão, ele cria um campo energético.
em maior ou menor escala. Então nós vamos recitar uma poesia. Batatinha quando nasce. Nesse processo nós podemos comunicar um tanto de coisa. Desânimo como ânimo, conforme a nossa manifestação. Então como nós vamos pensar sobre isso? Da influência do ambiente espiritual. Quais são os pontos necessários a serem cogitados ao constituir uma cena? Sempre fez-se crítica no trabalho do jovem espírita e de algumas outras cenas espíritas com relação ao teatro. Porque nós fazíamos como era de praxe, porque aprendíamos com a cena oficial, a fazer aquele monte de elemento de guerra, para no finalzinho entrar a paz. Alguém vai lá, aumentou, aplica um passe e acabou tudo. Será que é assim? Será que precisa de fazer toda uma tragédia para depois apresentar a paz? Quão difícil é para nós, nessa elaboração de cenas, constituir o belo? Porque nós temos visto ao longo da história que os atores, as atrizes, preferem os papéis de vilão. Dá mais ibope, chama atenção, porque tem um público que se alimenta daquele núcleo energético. O pensamento está carregado, o pensamento está irradiado. Uma notícia ruim também na televisão. Não preferência para as catástrofes e não pelas coisas boas que estão sendo feitas e acontecendo. Aí, dentro que você está trazendo, no livro A Grande Síntese, a sua voz diz assim: a arte é a suprema manifestação da alma humana. Ou seja, através da arte, pelo veículo da arte, a alma humana apresenta-se de forma mais sublime. A fala não esgota o pensamento. O pensamento não esgota tudo, mas ele não é percebido. Agora a arte, como manifestação, o pensamento, querendo dizer que o pensamento não é manifestado, ninguém está vendo meu pensamento, não é? Ele, é claro que abrange. Mas como manifestação é a arte. E André Luiz tem falado que a arte é o belo produzindo o bom. Como que é isso? Como nós, construindo estas peças, estaremos comunicando o bom? Precisamos ainda, nós sabemos, da dualidade, da sombra para entender a luz. Mas em qual dosagem colocaremos a sombra? Em qual dosagem queremos refletir essa luz? Porque sem dúvida nenhuma nós estamos criando o ambiente. Vamos pensar assim, eu quero fazer um filme de amor, ou um filme comunicando alegria, mas a elaboração, na hora da cena, os atores estão terrivelmente irritados uns com os outros, agastados, desgastados pela repetição, irritados. Vai comunicar o amor? E talvez comunique uma energia que atinge o plexo solar e o plexo genésico, com dimensões razoáveis, mas não o amor sublime que queria talvez comunicar. Um texto escrito, o mesmo texto escrito por duas pessoas, comunica sensações diferentes em quem está tendo a chance de recebê-lo. Então a causa geratriz é o momento que se cria. O momento que se cria. Ele é fundamental do que o processo de chegada no final. Porque nele está constituído, por causa dos pensamentos e das várias dimensões que se agregam, todo o clima espiritual. Todo o clima espiritual. Eu quero arrumar a sala para receber uma visita, mas eu faço isso arrastando cadeira, brigando. Aí o que eu fiz? Eu preparei o ambiente físico com cadeiras certinhas, mas eu construí uma ambientação energética, emocional, com vibrações extremamente rasteiras. Quem chega, ele vai ser visitado por quê? Por todas as ondas que estão ali. O impacto visual mostra uma expressão de beleza ou de linearidade. O impacto emocional apresenta outra. Aí fica paradoxal. Eu gosto e não gosto. Eu sinto bem e não sinto bem. Tá bonito, mas não tá. Né? Aí você olha a imagem do Chico Xavier.
que não é uma imagem bela em determinado período da vida para frente, não é? Aquele mais jovem era muito bonito, mas assim, depois de um certo período, não é uma imagem que causa o impacto dentro do visual da beleza, mas irradia e capta uma onda de simpatia incrível. Até os inimigos dele, excetuando os que não querem nada mesmo, conseguem perceber essa simpatia. Não é? Isso é irradiação dele. Não é que Emmanuel foi lá para o capace, não, de quem estava vendo. Não, isso é a irradiação dele. Então veja que quando vamos falar dessa ambientação espiritual, ela está adstrita a todos os terrenos da nossa vida. Nos livros, nós aprendemos com André Luiz, por exemplo, quem já leu o livro Obreiros da Vida Eterna. No livro Obreiros da Vida Eterna, antes da visita do Asclépios, há um instrutor que coordena uma determinada localidade lá, onde eles trabalham com pensamento. Lá eles não aceitam um segundo de pensamento negativo. Quando a pessoa começa a gerar um sentimento que vai dar num pensamento negativo, imediatamente ela é convidada a mudar a onda mental. Porque é um ambiente que trabalha com energias das mais sublimes, manifestação dos espíritos bem superiores lá em nosso lar. Aí se chega alguém desavisado, 5 minutos dele ali em energia mais rasteira, vai atrapalhar o ambiente inteiro. Da mesma maneira que se tiver uma vasilha de 1000 litros d'água e algumas gotas de uma tinta vai contaminar em várias dimensões aquela água, ela não serve mais, né? Para ser bebida, para qualquer outra coisa assim. O ambiente espiritual que nós estamos construindo, ele tem esta fundamentação. 24 horas por dia nós não damos conta de ficar acesos, porque às vezes surge em nós um desânimo, que diante de certas situações nós não aguentamos fazer prece, não aguentamos buscar o Espírito Superior, porque nós caímos na vibração inferior. Este é o postulado da encarnação, o desafio de, a cada instante, sair daquele núcleo energético de base para atender a experiência superior, sem perder conexão com a base, porque nós temos que viver, né? Então estamos dizendo aqui, é não ficar prisioneiro somente da energia inferior, mas transmutá-la de forma superior, em tudo, para constituir então uma energia onde a gente dê conta de tornar sagrado todos os atos. Por exemplo, vamos comer. No livro Missionários da Luz, André Luiz mostra uma família que estava tomando uma sopa. E enquanto os encarnados colocavam o caldo à boca, os desencarnados sugavam aquela fumaça, o cheiro da comida, uma promiscuidade. Esses familiares, esses desencarnados, quem eram? Tio e avô dos encarnados, familiares, domésticos. Então era um quadro, um ambiente espiritual, ou um ambiente energético, psíquico, onde se via os encarnados comendo, mas numa outra esfera, partícipe, os desencarnados vinculando vibratoriamente e sugando a energia. Então, veja que vibração mais terrível essa, desculpa, mas mais complexa, onde eu estou comendo e alguém está comendo junto comigo. Vou beber uma água, alguém está bebendo comigo. Vou beber uma bebida, alguém está bebendo comigo. Vou manter um ato íntimo, outro comigo. Que tipo de companhias estamos elegendo cada dia? Então o que nós estamos falando é de... Não é deixar de comer, ninguém vai deixar de comer. Pode por circunstância, mas não deve deixar, senão morre. Mas é com quem estamos estabelecendo o ato do comer. Em qual dimensão vibratória? Porque é impossível ficar sem dimensão vibratória. A ambientação que criamos. Quem é o nosso colega que está junto conosco na caminhada? Quando eu falo um colega, não é uma individualidade de um espírito somente, é um conteúdo de energia, um contexto de energia que nos acompanha. Porque se a ressonância é uma lei,
se a associação mental mora na base da vida e ninguém está só, nós estamos em troca. No capítulo 8 do livro Pensamento e Vida, chama Associação, Emmanuel vai falar sobre isso, nós estamos falando aqui. Esse é o 8, esse é o 9. É o 8, associação. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respira as almas que se lhe assemelham. Então eu entro em ressonância com quem pensa como eu penso. Não importa se está na Ásia, não importa se está na América do Norte, onde estiver, nós estamos em ressonância. E isso é um conceito ainda muito novo. Nós ainda temos dificuldade de assimilar isso. Por que uma onda energética, ela ganha tanto espaço em determinado período na mídia? Uma moda, por exemplo, né? Porque alguém lança um hit musical e daí a pouco o mundo inteiro, tá? Por que você entra, por exemplo, no YouTube e vai ver uma cena, tem lá 5 milhões de visitas, tantos milhões de visitas? Por quê? O que faz isso? Né? Aí você vai olhar um outro, tem 300, tem 200, né? Qual é a onda mental que está envolvida ali? O que comunicou e o que foi comunicado? Né? Nós temos que pensar nisso, porque o nosso ambiente espiritual ele é construído assim. Nós estamos andando pela rua. Quantos motivos emocionais surgem no andar pela rua? Infinitos, não é? É um esbarrão de alguém, é aquele ficar na frente de alguém, é uma imagem dentro de uma cena qualquer, né, de uma vitrine, mesmo? É uma pessoa que passa. Isso tudo mexe na emoção e irradia o pensamento e às vezes define o que eu estou pensando. O rapaz lá viu a moça e o papel, um dia parou, a vida dele acabou ali, não é? Aquela vida de comedor de papel sozinho. Para começar a tentativa, né? Para a vida de comedor de papel em conjunto. Quantas vezes ele foi lá? Quantas vezes ele voltou ali? E outra questão. Nós estamos em casa, onde é que vai o nosso pensamento? Nesse tempo que tivemos aqui conversando, o pensamento de cada um de nós visitou muitos lugares. Impossível ficar absolutamente 100% aqui dentro, só no ouvir o que eu estou falando. Nós visitamos, porque é claro que cada palavra, ela linka com alguma coisa, está aqui, gritou lá, alguém fez gol, quem gosta de futebol falou, quem que fez o gol? Meu Deus do céu, não é? Quem não gosta de futebol fala, não, povo bobo correndo atrás de bola. Quer dizer, são questões que movimentam a nossa alma. É claro que isso é localizado. Angu de um dia não engorda cachorro. Isso não cria maiores consequências. Mas quando ele começa a repetir, pode causar viciação. E nós estamos viciados em muitos pensamentos. Viciados em criar um clima mental que nos constrange, porque nós temos mais constrangimento do que liberdade, né? Ao longo da vida. Então a ambientação espiritual que estamos refletindo sobre ela é comunicada por aquilo que eu estou irradiando na hora que ela é construída. Não adianta na hora, 5 minutos depois, a pessoa vai chegar e eu sorrir para ela. Mas o sorriso vai comunicar uma coisa. A onda mental, a onda energética vai comunicar outra. Né? Então nós vamos pensar sobre isso sempre. Pode falar. Essa coisa que você fala do receptor e do mensageiro, né, do cara que envia a mensagem, você fala aí do vídeo. Às vezes um vídeo no YouTube tem milhares de acessos, outros tem 5, 30, 300. Isso eu acredito que tem um pouco a ver com aquilo que o receptor quer, aquilo que o receptor busca, né? Mas eu fico me perguntando, porque muitos vídeos, às vezes, tem uma mensagem que é profundíssima e tem esses 300 acessos. Mas eu fico imaginando assim, se o Chico tivesse dedicado ao vídeo, será que teria só os 300? Porque quando a gente olha para a obra dele, você vê que é uma obra monumental e que ele vendeu milhares de livros e que tem livros aí que são vendidos, né, o Nosso Lar da Vida, um Paulo Estevam da Vida, enfim, tantos. Que elemento que tem no mensageiro que às vezes falta em alguns, porque o Chico, tudo bem que às vezes as pessoas não queriam receber aquilo, mas recebiam também, e compravam também, e aceitavam também, entendeu? Entendi. Porque todos nós somos seres multidimensionais. Vibram em nós todas as faixas, né? O nosso desejo, que é uma onda que busca outra onda,
ele manifesta nas 7 dimensões, desde o centro genésico, a definir no instinto sexual, até o centro coronário, a definir, se pudermos dizer assim, o instinto divino. Temos necessidade de alimentar em todas essas esferas. Só que às vezes não é o termo correto, né? Os centros mais inferiores, eles gritam por vida mais continuamente. Eu acabo de almoçar, daí a 2 horas eu já estou com vontade de comer, né? Então a tentativa de reposição é muito rápida, a metabolização é rápida, o desgaste é muito rápido e a onda mental ela é muito potente, muito densa. Os elementos mais superiores, no nível mediano de evolução, eles não fazem tanta falta. Eu vou e faço uma prece um domingo, e no outro domingo eu faço outra, está tudo bem. À medida que vamos transitando na esfera da evolução, nós vamos começando a mudar, tornando os elementos de baixo, ao invés da quantidade, nós vamos qualificando. Você observa hoje um grito da sociedade na questão da alimentação saudável. Porque estamos deixando uma vida braçal para adentrar numa vida intelectual. E vida braçal existe uma comida densa. Senão não tem músculo que aguenta, né? Você imagina se o pedreiro for comer alface e couve todo dia. Ele não consegue virar, não é? Agora, quando nós estamos em vida intelectual, a vida intelectual ela exige uma energia de qualidade, não de quantidade. Então nós estamos numa transição na qualidade da comida, na qualidade das relações, em todos os níveis, não é? Antigamente era natural conviver com um troglodita. O homem ia na frente, a mulher 5 passos atrás. E ela ainda tinha que correr mais, não é mesmo? E era relação normal. Ele chegava em casa, punha os mantimentos, podia xingar, podia brigar, podia bater. Está tudo liberado. Hoje não é assim, porque estamos transitando. E é claro que é processo da evolução. Então, aos poucos, nós estamos nos centros de cima captando energias melhores. O Chico Xavier está lá, o slogan da federação. 16 milhões de pessoas já leram estes livros. E você? Já leu? Quer dizer, no universo de 6 bilhões, 16 milhões ainda é insignificante, mas já é alguma coisa. Existe uma necessidade, uma busca. Mas aí ainda tem outra questão. Eu vou ler o livro Nosso Lar. O que é que fica para mim? Em qual ponto eu fixei? Uns ficam no suicídio do André Luiz, nas irritações, na bebidinha dele. Outros ficam na Dona Laura. Outros ficam nos casos desorganizados dele aqui na Terra, que ele conta lá. O caso da Elisa, que ele desencaminhou, ele foi um dos que, né? O caso do Silveira, que ele mandou embora. Outros ficam no caso do dia da viúva, que ele reencontra a viúva com o outro. Pronto, não é? Ou seja, o que define? Então, assim, uma obra, ela é buscada, mas dentro dela tem uma série de questões que nós apropriamos de determinados pontos. Ainda não dá para apropriar de tudo. Mas estamos transitando para lá, não é? Já hoje os elementos básicos da sensualidade, da comida, da bebida, já começa a ganhar uma dimensão diferenciada em nós. E o plano dos sentimentos, que irradiam os elementos superiores do coração, da laringe, né? do centro cerebral, eles começam a ganhar mais evidência. Nós já temos hoje, graças a Deus, assim, não temos, vamos dizer pelo não, né? Não temos, graças a Deus, tantas pessoas dizendo assim, eu não gosto de ler, né? Até pouco tempo atrás, perguntar assim, você costuma ler? Ah, não gosto de ler, não. Nem. Eu já não gosto de ler porque exige uma elaboração intelectual, gosta muito de fazer coisa, né? Ficar no fazeção exterior, que é um ato mecânico exterior. Então, tudo isso está mudando. Claro, o planeta está mudando, então a ambientação psíquica ela muda nesse barco também. Estamos construindo um mundo melhor. E aí, regeneração não é algo que vem de fora para a Terra. Porque de fora para a Terra vem de tudo. Vem as ideias do umbral, vem o pensamento do Cristo, vem tudo. Mas o que é que tem que acontecer? Uma adesão, não por quantidade, mas por qualidade daqueles que estamos aqui. Então, se a nossa adesão for saudável, nós vamos fazer do planeta um planeta luz. Por que ele não é luz ainda?
Porque nós não somos luz. Nós nos comprazemos com as coisas inferiores. Nós estamos falando de Deus. Mas é bem provável que às vezes a gente sai e vamos repetir as coisas que a gente sabe que veio do plano espiritual inferior. Que a ideia é de aprisionar. Mas repetimos porque é da multidão. É uma força que nos movimenta. E aí, gente, transitar nessa mudança é difícil. Para concluir aqui, porque o tempo já acabou. No livro Missionários da Luz, traz um caso de um rapaz que era dado à Zona Boêmia, livro de 45, Zona Boêmia em 45, né, das Hilda Furacão, era o top, né, que tinha. Então ele, na vivência dele naqueles ambientes, ele tinha várias companhias espirituais que viviam com ele, bebiam, né, faziam sexo, aquelas coisas todas. Aí ele entrou para o espiritismo, ele, a mãe dele e a irmã, e começaram a frequentar as sessões de desenvolvimento da mediunidade. E ele casou. A mulher dada às preces, uma mulher cristã. A mulher cristã, com as preces, construiu uma barreira vibratória em torno da casa, e quando ele ia para dentro de casa, os espíritos que eram amigos dele lá na taverna não entravam dentro de casa. Aí ele ia ter intimidade com a mulher, só que ele não sentia ele, o que ele era lá fora. Ele estava em conflito, e isso estava fazendo ele voltar, porque ele tinha parado, casou, né? Noivou, casou, ele tinha parado, aí começou a voltar para o ambiente, mesmo sabendo, porque ele estava estudando, né, que aqueles ambientes eram prejudiciais. Mas por quê? Porque para ele, que não tinha conseguido ainda transitar para o plano superior, a carência daquilo que ele sentia como alimento, era negativo, mas era alimento lá na taverna, definia. Então, quantas vezes nós sabemos do conceito espiritual, perdoar é melhor do que brigar, nós brigamos. Amar é melhor do que odiar, nós odiamos, porque a guerra ainda é alimento para nós. Então, o ambiente espiritual está adstrito a isso, a energia que eu irradio, é o desejo. Que tipo de desejo estou irradiando diariamente? Ou a tônica, não é? Porque são muitos os que movimentam. Aí nós vamos aprendendo gradativamente a trabalhar os elementos superiores, fazendo da tônica da nossa vida a espiritualidade superior e ganhando nas dimensões que elas podem trazer. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz. Desculpa se não entendeu, Tiago, aquilo que você propôs, mas vamos refletir, né? É para refletir. Vocês que são da área da arte, do cinema, do teatro, irradia as coisas. Muito obrigado. Senhor, ensina-nos a orar. Assim disseram os discípulos certo dia. Assim repetimos nós na busca do aprendizado, na transição do homem animal para o homem espiritual, na transição dos elementos que definem a saída da retaguarda e a entrada na vanguarda. Estamos, Senhor, buscando-te naquele clima espontâneo da prece, dos recursos espirituais. Faça que saibamos sintonizar o nosso elemento receptivo com a tua onda criadora, fecundadora. Faça, Senhor, que a nossa atitude na vida seja um ato criativo sempre, espiritual, nobre, belo. Sabemos que ainda, muitas vezes, poderão acontecer situações negativas, mas ensina-nos a corrigir a tempo, a reconsiderar, a reposicionar e a crescer. Faça, Senhor, que o nosso estudo, a nossa compreensão em torno da vida, da arte, da vida mental, da vida espiritual, constituam valores a serem irradiados por nós, acalentando e consolando e bendizendo o nosso irmão de caminhada. Despeça-nos na tua paz e seja conosco, hoje e sempre.